Nós já vamos começar, tá bom? Olá! Tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo jóia, já estava aqui já. Eu não sou muito boa em tecnologia, não, mas eu chego lá. É, mas eu também não. Não é comigo, não. Os meus Aí, filhos que me ajudam. esse mundo agora, home office, faz a gente aprender um monte de coisa, né? Sim, sim. Aos poucos a gente vai aprendendo, né? Só que médico não fica muito home office, né, doutor? Olha, eu tenho colegas, vários colegas hoje trabalhando com telemedicina, né? Uma coisa que com certeza com Uhum. essa pandemia veio para ficar, né? Sim, ajuda muito, né? Sim, sim. Principalmente o paciente que não está, né, na mesma cidade, às vezes é uma consulta de rotina e a telemedicina pode resolver, né? É, tem muitas consultas que são para tirar alguma dúvida ou para trazer exames, ou realmente pacientes que moram muito longe. Então, a telemedicina, com certeza, agora ela foi algo que realmente veio para ficar. Ela estava Vai. barrada, tinha uma questão legal bloqueando a entrada da telemedicina, mas agora com a pandemia realmente acabou tudo, né? Agora, no seu caso, em que gosta de tocar, né, para sentir ali, né, o que está acontecendo, é complicado, né? Então, para o ortopedista é algo mais complicado, né? Porque o Né? ortopedista, o exame físico do ortopedista faz muita diferença. Para algumas Mas algumas situações, consultas dá, né? para algumas situações muito específicas você consegue resolver. Mas se realmente, por exemplo, às vezes o pessoal brincando mostra um raio-x para a gente, fala uma fratura de Uhum, tornozelo. uhum, Só que aí você está vendo o raio-x com o osso quebrado, porém tem um paciente por trás. E às vezes é um uhum. paciente que tem varizes, que tem uma ferida no pé, ou que tem um problema vascular, ou que tem alguma Uhum. outra coisa que não adianta você tratar o raio-x, você tem que ver o paciente, né? Então, Sim. ela ajuda, mas não resolve com certeza 100% dos casos. Uhum. E na prática ortopédica ainda falta realmente a questão do exame físico, que não tem como substituir. É. Bom, deixa eu começar do jeito certo primeiro, né? Então, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui hoje. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar das informações que você vai passar para a gente. Posso chamá-lo de você? Lógico, Ah, lógico. então tá bom. Já somos Isso amigos há um não. bom tempo. Mas o respeito e a admiração é enorme. Então, o você é um carinhoso, de muito respeito mesmo, viu, doutor? Obrigado. Então, muito obrigada por ter aceito. Sim, Esse canal foi feito para a gente falar assim, de uma forma caseira mesmo, informal, para sim. que principalmente as mães, os pais se sintam à vontade, né? Então eu fiz uma lista de perguntas bem para leigo mesmo. Eu particularmente demorei muito tempo para acreditar que minha filha tinha possibilidade de algum tratamento ortopédico para melhora dela. Minha filha tinha um problema, né? Como você sabe, no joelho, muito complicado, e eu particularmente demorei para te achar, porque a gente tem que achar o médico certo, né? Sim. Mas vamos começar então? Posso começar com as Vamos, minhas perguntas? vamos Vamos. lá. Vamos Então, embora. só para a gente soltar aqui um pouquinho, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, como você decidiu ser um médico? Olha, eu nunca tive a intenção de ser médico assim logo cedo, porque na minha família não tinha nenhum médico, meus pais são professores, eu sou o segundo de 8 filhos, o meu irmão mais velho seguiu a carreira da odontologia, dentista, um primo que eu tinha algum contato era médico, mas não foi nenhuma influência também para mim. E aí, na época do cursinho, medicina sempre era a menina dos olhos, era tudo que o pessoal realmente almejava ali no ambiente de cursinho. E eu, talvez por conviver com algumas pessoas que tinham um pouco esse objetivo, esse sonho de ser médico, isso acabou um pouco me influenciando. Eu sempre gostei, desde moleque, de fazer algumas brincadeiras assim, em relação à medicina. Eu lembro uma vez que eu devia ter uns 14, 15 anos, uma pombinha ficou presa na laje de casa, lá no piche, que estava um sol, ela
pousou lá, ficou presa, eu fui lá e soltei ela ali. E aí até um colega meu falou, pô, você daria para ser cirurgião. Mas assim, foi só na brincadeira. Mas assim, eu acabei me tornando médico no finalzinho assim da formação básica ali, quando eu estava entrando no cursinho, que realmente eu acabei escolhendo a profissão de medicina, mesmo porque como a minha origem não era uma origem no ambiente de médicos, e queira ou não queira, naquela ocasião, há 30 e tantos anos atrás, fazer medicina tinha um custo muito alto, não era algo que eu sonhava tanto, não tinha tanta visão. Mas meus pais me influenciaram, me ajudaram, apoiaram a minha escolha. E aí eu acabei, logo de cara, no meu primeiro ano de cursinho, conseguindo entrar na faculdade de medicina, e eles me abraçaram e aí seguimos em frente. Foi mais ou menos isso. E por que ortopedia? Ortopedia, eu estava na faculdade, sempre fui um cara que pratiquei muito esporte. Quando eu estava ali no quinto, sexto ano da faculdade, um colega, um médico, me convidou para trabalhar num clube de futebol lá em Santos. Eu fiz a minha formação em medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. E aquilo acabou me influenciando um pouco. Então, o fato de eu gostar de esporte te remete um pouco para a área de ortopedia. Alguns colegas meus que também eram ortopedistas, eu frequentava plantões, atendimentos, cirurgias, e aquilo me fascinou bastante. A ortopedia tem uma visão, para quem não conhece, meio bruta, tudo, mas é algo, para quem curte, assim, fantástico. É uma especialidade médica muito grande, muito cheia de opções, né? Você vê, dentro da prática ortopédica, a gente tem diversas subespecialidades. Então, a escolha da ortopedia acabou sendo muito ligada a esporte. Eu acabei trabalhando inicialmente nesse clube de futebol em Santos, que era o Jabaquara Atlético Clube, famoso lá em Santos, mas que realmente já está numa fase final de vida, aí não sei nem se ainda existe. E aí depois, logo que eu me formei, que eu entrei na residência de ortopedia, eu trabalhei também na área de futebol, na Portuguesa de Esportes aqui em São Paulo. Então, a escolha da ortopedia foi muito ligada à questão do esporte na época. E então vamos continuar essa história. E como que foi parar então na ACD, trabalhar aí com a ortopedia Sim. de especialidade aí com necessidades específicas, né, da deficiência em si, Isso. que eu acho que também é uma área bem complexa, né, bem diferenciada. É um desafio, né? Porque, assim, de forma geral, o ortopedista, quando ele entra na residência médica, ele acaba atuando muito na área de traumatologia. O fluxo dos acidentes, dos traumas, nos hospitais de residente, eles acabam quase que engolindo todo o processo. Então, as patologias ortopédicas, que são os problemas, vamos dizer assim, eletivos, não são urgentes, eles acabam ficando no segundo plano, né? Isso aconteceu comigo também. Eu fiquei só na traumatologia, até que no meu segundo ano de residência, eu tinha um estágio de 2 meses na ACD, né? Que a gente recebe até hoje estagiários de todos os serviços de residência da cidade de São Paulo e de vários cantos do estado de São Paulo. Inclusive até alguns residentes de outros estados e de outros países vêm fazer estágio com a gente na ACD. E aí, quando eu tive esse primeiro contato com a ACD, isso foi em 93, eu fiquei realmente alucinado com aquilo. Me causou realmente uma comoção muito grande, aquele ambiente de trabalho, né, que a gente trabalha com grandes incapacitados, com pessoas com problemas neurológicos, com incapacidades severas, e você, muitas vezes, ao fazer pequenas cirurgias, pequenas no modo de dizer, às vezes são grandes cirurgias, você consegue devolver a qualidade de vida para o paciente e para os familiares de uma forma realmente fantástica. Então, aquilo me tocou muito, né? E aí eu terminei a minha formação normal de residente, que foi de 92 a 94, são 3 anos de formação básica, e aí em 95 eu já vim para a CD e fiz o meu estágio de ortopedia pediátrica e reabilitação durante todo o ano de 95. E aí fiquei lá até hoje. Lógico, naquela ocasião,
a ACD não é o que é hoje, né? Era um Uhum. ambiente menor, não tinham ainda as unidades, esse projeto Teleton. Então, eu não fui imediatamente contratado, a gente ficava ligado, mas não diretamente à instituição. Uhum. E aí, eu acabei procurando até um plano B, e foi a Rede Sara de hospitais, que Uhum. como o próprio nome diz, é uma rede de hospitais que lidam exatamente com os mesmos problemas que a ACD. É um hospital do Uhum. aparelho locomotor, como eles dizem. E aí, em 98, eu acabei entrando no Sara, permaneci lá por 3 anos. Foi um aprendizado gigantesco para mim. Mas aí, no final de 2001, eu decidi voltar para São Paulo. E aí, desde então, eu estou na ACD. Voltei para a Legal. ACD. Bom, nem vou te perguntar quais síndromes você atua, porque deve ter várias. Mas dentro desse universo, assim, no nosso universo aqui de malformações vasculares, eu acredito que seja mais Clippertrenone e Proteus que apareça lá. Acho que Parkes-Weber, talvez, alguma coisa, né? Acho que esse universo é o que aparece, né? Sim. Elas fazem parte, né, do seu dia a dia ali dentre as síndromes, né? E a gente sabe que essas síndromes têm muitas alterações ósseas, né? A gente vê, assim, algumas pessoas que têm problema com crescimento, outras que não crescem, né? Outras que têm a questão da disparidade ali de tamanho entre um membro e outro, né? Como que a ortopedia pode ajudar nesses casos? Bom, vamos lá. Assim, vou falar rapidinho da ACD e é um paralelo com as síndromes vasculares. Tá. A ACD ela trata tanto crianças quanto adultos, geralmente portadores de problemas ou disfunções neurológicas, né? Tá. E o que acontece com a questão vascular, né? Uma criança com uma síndrome vascular afeta o aparelho locomotor. De que forma? Quem conduz o crescimento de uma criança são os ossos. Então, quando os ossos crescem, todas as demais estruturas, músculos, ligamentos, vasos, nervos, todas as estruturas acompanham o crescimento do osso. Quem dita o crescimento de um indivíduo é a estrutura óssea, né? E o que acontece? O osso, ele é um tecido vivo. Então, ele reage ao estímulo que lhe é fornecido. Se essa criança não recebe um estímulo adequado, esse osso ele não cresce adequadamente. Então, na ACD, a gente tem muitos problemas de ordem neurológica por crianças que tiveram problemas neurológicos e não vieram a, por exemplo, andar ou a nem conseguir ficar em pé. Isso gera uma alteração do formato ósseo e do formato articular, tá? Quando a gente faz um paralelo com o paciente vascular, em algumas situações acontece a mesma coisa. Durante o crescimento ósseo de um paciente com uma síndrome vascular, em função da gravidade desse problema vascular, ele pode ter dor e adquirir uma posição antálgica, ou seja, para aliviar a dor, ele pega e dobra o joelho. Aí, quando ele dobra o joelho, ele não permite o crescimento da musculatura. Então, o osso continua crescendo e o músculo não. E aí ele fica com uma deformidade em flexão do joelho. Entendeu? Certo. Quando ele tem uma deformidade de um lado apenas, e ele não consegue pisar, não consegue deambular, não consegue fazer as funções biomecânicas normais, esse osso ele sofre também um processo de deformação angular e rotacional. E isso acaba impactando na formação do membro como um todo, tanto do fêmur quanto da tíbia, de algumas articulações. Então, a gente vê os mesmos problemas nos pacientes vasculopatas, com síndromes vasculares, nos pacientes neurológicos. Então, existe uma correlação muito próxima. Entendi, entendi. E no caso desses pacientes vasculares, o risco da cirurgia é maior por conta da vascularização? A gente costuma brincar que o ortopedista morre de medo de vaso. Então, a gente procura sempre a via de acesso longe do vaso. Porque o ortopedista é um cirurgião que, apesar de delicado, a gente trabalha com furadeira, com serra, com instrumentos agressivos. A gente está lidando com osso, não dá para trabalhar com bisturi. Então, a proximidade de um vaso ou de um nervo,
é sempre um motivo de cuidado numa cirurgia ortopédica. Sim, Né? sim. Então, no paciente vascular, não tenha dúvida, é um desafio. Tanto é que quando a gente vai indicar uma cirurgia num paciente vascular, é importante você se cercar de todos os exames possíveis para você minimizar riscos de lesão vascular. Num paciente com Klippel, por exemplo, a gente tem, só para ter uma ideia até comparativa, veias que são veias importantes, que são do calibre de um canudinho. Num paciente com Klippel, é do tamanho de uma mangueira de jardim, entendeu? Ela é 10 vezes maior. Então, se você tem uma lesão de uma veia como essa, é um sangramento quase que incontrolável. Então, você tem que ter uma avaliação vascular e com exames subsidiários. Geralmente, quando eu tenho alguma indicação cirúrgica e alguma dificuldade, a doutora Nilce está sempre presente nas minhas avaliações pré-operatórias. Ela me direciona onde estão os grandes vasos, aonde eu posso entrar, onde eu não posso entrar. Isso é um fator importante aí numa indicação e numa cirurgia ortopédica. Sim. E além de cirurgia, existem outros procedimentos que esses pacientes podem fazer? Assim, esse pessoal que precisa alongar ou interromper crescimento de osso, é sempre cirúrgico? Ou existe algum outro tipo de procedimento? Como que se dá? Assim, quais são assim, os principais procedimentos e cirurgias nesses pacientes? Então, vamos lá. Eu comecei a atuar nos pacientes vasculopatas, nos pacientes com síndromes vasculares, há uns 5, 6 anos atrás. A Marília foi a minha primeira paciente, né? Ela estava fazendo uma consulta na ACD, e aí, passando por uma médica fisiatra, com uma eventual aplicação de Botox, se não me falha a memória. E aí, como era uma situação muito complexa, a colega me chamou e eu acabei atuando ali, e ela tinha vários problemas ortopédicos como esses que eu citei agora nessa história do crescimento ósseo. E aí a gente pensou numa correção para ela, que foi logo de cara um grande desafio, né? Que era o uso da fixação externa e tal. Então, como eu estava falando anteriormente, respondendo a tua pergunta, a gente tem desde procedimentos que a gente atua apenas em partes moles, ou seja, alongamento de tendões, liberação de cápsulas para corrigir algumas deformidades articulares, até propriamente procedimentos ósseos. Esses procedimentos ósseos, eles vão ocorrer quando você tem uma alteração na anatomia do osso, ou seja, o osso está angulado para um lado ou para outro, para frente ou para trás, ou o osso está torcido e você precisa, entre aspas, distorcer o osso. E aí você precisa serrar o osso, colocar placa, parafuso. Existem vários métodos de fixação para esse tipo de cirurgia. Então, os pacientes eles são individualizados. A gente não tem um protocolo. Lógico que, quando a gente lida com crianças, a gente tem um fator em potencial para indicação de cirurgia, que são bloqueios de crescimento. Então, quando você tem uma perna maior que a outra, o que você pode fazer? Você pode bloquear o crescimento da perna maior. Então, você usa instrumentais, que são plaquinhas e parafusos, que bloqueiam o crescimento daquele osso. Isso vai fazer com que a perna que é menor continue crescendo e iguale o tamanho da perna maior. É uma cirurgia de menor agressividade, de menor morbidez. Quando a criança já terminou o crescimento, o adolescente já terminou o crescimento esquelético, esse procedimento, obviamente, não se faz mais possível. Aí você tem as opções de ou fazer uma cirurgia de encurtamento ósseo agudo, você vai lá e resseca um pedaço do osso da perna que é maior, ou você faz um alongamento da perna que é menor. Se a perna menor for a perna não afetada pelo Klippel ou tiver condições vasculares para isso, é possível fazer um alongamento ósseo no paciente com síndrome vascular. Uhum. Meu marido está quase desmaiando aqui do meu lado só de escutar você falar. Quebrou osso, vira, torce, né? E conversando com uma mãe esses dias, uma das perguntas era essa, assim, essa história de usar a plaquinha. A criança ela passa por 2 cirurgias, ela tem que fazer a colocação e a retirada dessa plaquinha? O que acontece? Esse procedimento que a gente chama de epifisiodese, que é um bloqueio da fise de crescimento do osso, ele é temporário. Tá?
Antigamente, quando você não tinha a possibilidade de fazer esse bloqueio temporário, o que você fazia? Você estudava qual o melhor momento de fazer o bloqueio definitivo. Então, vamos dizer que eu tinha um gráfico e eu saberia que ali aos 10 anos e 6 meses, se eu bloqueasse aquele osso ali, o fêmur, o outro fêmur iria continuar crescendo e chegaria no mesmo tamanho que esse. Então, era uma suposição. Existiam gráficos, existiam estudos que mostravam isso, mas eu poderia errar para mais ou para menos. Se eu bloqueasse antes do tempo, eu bloquearia para mais. Eu inverteria a deformidade, eu tornaria a perna maior, menor. E se eu passasse do tempo, eu não chegaria naquela posição. Então, esse procedimento de bloqueio definitivo, ele acabou sendo abandonado, porque ele tinha um viés de erro muito alto. Então, a gente partiu para o bloqueio temporário. O bloqueio temporário, como o próprio nome diz, você vai ter que, em algum momento, desbloquear. Então, existe a necessidade de você colocar e depois retirar o material. Em algumas situações, às vezes o paciente ele já está no final do crescimento, você pode partir direto para o bloqueio definitivo, que pode ser com ou sem essa plaquinha, por exemplo, e aí você não precisa tirar mais. Porque o paciente terminou o crescimento e ele fica com a plaquinha pro resto da vida. Então, não é um grande problema. Certo, certo. Você sabe que eu acompanhei um pouquinho a história da Marília, né? Nós somos amigas, eu e a mãe dela, e fiquei com bastante medo de te procurar. Demorou a gente criar coragem. Mas o que eu queria te perguntar também é a questão, eu não sei o nome técnico, né? Daquelas gaiolas que a gente às vezes vê em volta das pernas, né? Sim. Paciente que precisa disso, que tenha clipper ou proteus, que tenha alguma alteração vascular, ele também consegue, a partir, pelo que eu entendo, né? A partir desse estudo, desse, vamos dizer assim, mapeamento das veias calibrosas, a gente consegue usar esse procedimento e depois que usa essa gaiola, aliás, para que serve? E precisa também retirar, que nem a plaquinha? São 2 procedimentos cirúrgicos? Sim. Então, vamos lá. O nome da gaiola a gente chama de fixador externo. Né? Então, a palavra fixador significa você fixar o osso. Externo é que tem alguma coisa que está para fora. Está para fora da perna, está para fora do membro. Certo. Então, assim, o fixador externo é apenas uma forma de você fixar o osso. Na maioria das vezes, você usa uma fixação interna, que são as placas, que são as hastes, que são os parafusos, que vão ficar lá dentro do corpo. Você não vai ver, só se fizer uma radiografia. Então, são fixações internas. Quando essas ficam. Essas, na maioria das vezes, ficam. Quando a gente faz fixações de crianças, a gente recomenda também retirar. Por quê? Porque o osso da criança, ele cresce. Além de crescer no comprimento, longitudinalmente, ele cresce circunferencialmente. Se você não remover uma plaquinha depois de 1, 2 anos de uma cirurgia numa criança, ela vai ser envolvida pelo osso. Depois você não tira nunca mais, ela vai ficar dentro do osso, não vai ficar na superfície do osso. Certo. Então, a fixação externa é apenas mais uma forma de você fixar um osso. Porém, você usa esse método quando você tem algumas limitações para usar a fixação interna. Por exemplo, você tem uma infecção óssea. Você não pode colocar um pino lá dentro, porque já tem uma infecção. Se você colocar um pino, você vai piorar a infecção. Né? Entendi. Então, você usa o fixador externo, porque você vai conectar o osso a um dispositivo fora do membro, fora da perna. Pode ser um fixador que ele é apenas linear, né? Ou pode ser a gaiola, que é um fixador circular, ele envolve todo o membro. Aí vai de escolha do cirurgião e do tipo de problema que você está tentando tratar. A fixação externa, esse método que a gente usa, que é derivado do método de Lisaro, que é um russo que desenvolveu isso na década de 60, se não me falha a memória, é uma das grandes revoluções da ortopedia. Problemas que no passado a gente não tinha solução e muitas vezes a indicação era uma amputação, hoje você consegue resolver com a fixação externa, por exemplo.
Entendi. Ainda assim, eu vejo, né, casos, principalmente de Klippel, pacientes que passaram por essas cirurgias e que foram super bem sucedidas, e pacientes que passaram por amputação. Existem casos em que não há jeito, não tem jeito, aí precisa da amputação mesmo. Sim. Entendi. O ortopedista, ele é até um pouco suspeito para indicar, às vezes, amputação em alguns casos, porque, principalmente nós que trabalhamos na ACD, temos uma visão de reabilitação global, holística, né? A gente, às vezes, é favorável a uma determinada cirurgia radical, no caso, uma amputação, pensando em todo um contexto. Por exemplo, existem algumas crianças que nascem com malformações congênitas muito graves e existem na literatura procedimentos cirúrgicos reconstrutivos que vão levar toda a infância e adolescência de uma determinada criança para serem executados gradualmente, sequencialmente, e vão fazer com que essa criança eventualmente não tenha nem a infância nem a adolescência dela vividas. E muitas vezes você pode indicar um procedimento radical, como é o caso da amputação, para que ela viva a infância e a adolescência dela e seja protetizada. As próteses, hoje em dia, elas evoluíram de uma tal maneira que você tem crianças, às vezes, de 2, 3 anos amputadas, elas colocam a prótese e saem jogando bola, não precisa nem de fisioterapia. No dia seguinte, ela já está pulando. Então, em algumas situações vasculares, não tenha dúvida que a amputação é uma indicação. Por quê? Porque você muitas vezes não tem mecanismos ortopédicos de reverter aquela deformidade. São deformidades, às vezes, muito complexas, com risco cirúrgico muito alto, risco de complicações e o próprio risco da amputação no pós-operatório. Então, isso tem que ser muito discutido e muito individualizado, né? Não adianta a gente fazer protocolos. Não existem protocolos para esses problemas, né? São problemas que devem ser individualizados. Cada paciente tem o seu tratamento. Sim. Tem uma pergunta aqui, Laure Nóbrega. Se a perna menor for a perna afetada pelo KT, pode fazer alongamento ósseo nela ou não? Então, se houver uma condição vascular favorável, pode. Tá? Por quê? Quando você faz o alongamento ósseo, como mais ou menos isso funciona? Então, vamos dizer que a perna do joelho para baixo é uma perna que tem ali 4 centímetros a menos que a perna contralateral e é a perna envolvida pelo KT. A cirurgia em si, ela consta de você fazer a fixação de pinos no osso, né? Fazer um corte ósseo e colocar pinos abaixo do osso. Então, você tem pinos acima e abaixo de um determinado corte no osso. E esses pinos são conectados a esse equipamento externo, que pode ser circular ou pode ser apenas um trilho linear ao lado, paralelo à perna. Tá? E aí, passado alguns dias após o procedimento cirúrgico, você vai regulando esse equipamento e vai alongando o osso. Em média, o que a gente costuma fazer é um alongamento de 1 milímetro ao dia. Então, vamos dizer que ela tenha 4 centímetros de encurtamento. Teoricamente, você vai levar 40 dias para ganhar esse encurtamento. Se a condição vascular permitir um alongamento de 1 milímetro, é feito 1 milímetro ao dia. Se ela não permitir, você pode diminuir, fazer meio milímetro ao dia e aí você dobra o tempo de alongamento. Tá? Ao final desse período onde você conseguiu a diferença desejada, você tem que esperar o amadurecimento do calo ósseo. Porque aquele local onde o osso foi cerrado e depois foi alongado, ele ainda está imaturo. Então, ali vai se formar osso novo. Isso leva, no mínimo, o dobro do tempo do período do alongamento, ou um pouco mais. Então, normalmente, quando você trabalha com um fixador externo para alongamento, são períodos longos de uso do fixador externo. 3, 4, 6 meses. Então, você tem que individualizar, mas não é contraindicado, é possível fazer. Doutor, e isso é só em criança ou adulto também tem essa possibilidade? Isso é um procedimento que adulto também pode fazer? O alongamento ósseo, com certeza. Não. Pode ser feito. Pode. O que não pode ser feito no adulto? O osso do adulto ele já terminou de crescer. Então, aquele procedimento que a gente falou lá atrás das plaquinhas da epifisiodese, no adulto não existe mais.
né? Sim, Agora, o alongamento ósseo pode ser feito a qualquer momento. Uma pessoa de sim. 50 anos pode fazer um alongamento ósseo. Entendeu? Ah, que interessante. O osso é um tecido vivo, então ele Uhum. permite isso. Então, vamos supor que isso acontece hoje em dia. Uma pessoa de 50, 60 anos sofreu um acidente ou teve uma lesão óssea tumoral, seja por outro motivo, e precisou remover ou perdeu um pedaço do osso, ficou com uma falha óssea. É possível fazer uma cirurgia reconstrutiva, onde você usa a fixação externa e faz aquele osso crescer, recuperar aquela falha óssea. Entendi. Bom, nós estamos falando basicamente de perna, né? Esses alongamentos geralmente são em pernas. Existem alguns outros procedimentos que assim, esses pacientes podem se beneficiar em coluna, braço? Sim. Na verdade, assim, as cirurgias ortopédicas nos pacientes com malformações vasculares, elas vão ter apenas uma contraindicação absoluta pela própria questão vascular. Tá. Então, por exemplo, inclusive nós temos uma paciente na ACD hoje que ela tem uma deformidade vertebral, uma escoliose. É uma escoliose muito importante, com índice, uma graduação bastante alta. E, do ponto de vista vascular, foi feita uma avaliação do acesso à coluna vertebral. Então, a princípio, é possível de ser feita a cirurgia. O caso dela está sendo estudado juntamente com colegas meus da ACD que lidam especificamente com escoliose e provavelmente ela vai ter uma indicação cirúrgica para tratar a deformidade vertebral. No membro superior, esses procedimentos de epifisiodese, de alongamento, eles são menos realizados. Porque se você Uhum. tiver um braço menor do que o outro, isso não vai fazer uma grande Não diferença. afeta, né, com a perna. Exatamente, não afeta o teu caminhar, não afeta o teu andar. Uhum. Entendeu? Então, se o teu Entendi. braço tiver 3, 4 centímetros a menos do que o outro, isso não afeta muito. Mas eu já operei alguns pacientes com problemas vasculares em membros superiores, porque eles acabam desenvolvendo as mesmas deformidades ortopédicas que os membros inferiores. Então, flexões do punho ou flexões do cotovelo, ele não consegue Uhum. esticar o cotovelo ou não consegue levantar o punho. Então, eu faço esse tipo de cirurgia para minimizar essas deformidades ortopédicas. Mas as cirurgias ósseas são menos indicadas. Entendi. Então, assim, só para eu resumir um pouquinho tudo que a gente já falou, né? Então, para nós aqui, pacientes desse mundo com malformações complexas, a questão é que a parte ortopédica, óssea, articular, ela é a mesma. Existe ali uma malformação, até às vezes ocasionada por conta, né, da malformação vascular ali, que não alimentou direito, para mais ou para menos, Exato. mas afinal são cirurgias corriqueiras no mundo de um ortopedista dessa área, né? Exato. A questão é esse alerta de cuidado com a parte vascular. É assim que eu estou querendo dizer assim, né? Para todo mundo entender que não são experimentações, são cirurgias completamente efetivas e que existem e que são corriqueiras para qualquer tipo de malformação ortopédica que você se depara todo dia. Exato. Então, os problemas ortopédicos nos pacientes vasculares, eles são exatamente Uhum, iguais a problemas ortopédicos em outras pessoas com ou sem outras patologias. Na área uhum, neurológica que eu atuo na ACD, a gente vê muita correlação nessas sim, deformidades angulares e rotacionais, né? Por exemplo, a Gabi, ela teve um problema de luxação da patela, né? Então, a patela sim, dela ficou deslocada. Esse uma patologia, é um problema que acontece corriqueiramente aí todo dia, sim, né? E a sim, cirurgia que foi usada para a Gabi foi a mesma que eu usaria para um garoto que luxou a patela jogando bola, né? O sim, detalhe aí é você ter a abordagem correta, o controle vascular. É isso que vai complicar, te inviabilizar, te trazer alguma consequência no ato cirúrgico. Então, desde que você tenha essa visão vascular, que eu acho que é importante para quem atua com os pacientes vasculopatas, as cirurgias, elas não são cirurgias diferentes, não tem nenhuma invenção.
vou até fazer o parênteses a isso, que é importante as pessoas saberem. A Gabriela, ela sempre teve uma dificuldade com a patela, ó, sem brincadeira. Eu devo ter passado uns 10, 11 ortopedistas e nada era indicado, né? Tanto é que ela teve um deslocamento de patela grande, foi parar na emergência, e não conseguiram resolver. Aí que eu criei coragem de ir atrás do Dr. Celso. Então, assim, é muito importante realmente irmos atrás do ortopedista. Eu sei que em determinados momentos, talvez, se eu tivesse ido em você, talvez você diria, não, não mexa. Eu entendo que às vezes, né, há necessidade mesmo de acontecer alguma coisa, né? Senão não mexeria, não sei no meu entendimento, mas eu acho que é muito importante as pessoas buscarem um especialista mesmo, porque é muito específico, assim, inclusive a físio da Gabi falou muito da ACD e ela te conhecia da ACD e comentou, falou assim, olha, é diferente de você passar num ortopedista que está acostumado ali com o convencional e o ortopedista da ACD, que ele está acostumado com o que não é convencional, então ele consegue enxergar soluções que talvez o outro ortopedista não enxergasse, Sim. né? Então eu queria fazer esse testemunho aqui para as pessoas se encorajarem, não demorar tanto tempo quanto eu para procurar ajuda, porque realmente faz diferença, né? Minha filha deslocava demais a patela, até que teve um dia que rompeu totalmente. Vou mudar um pouquinho de assunto. Teve uma mãe Vamos que lá. me mandou uma pergunta. Ela tem uma criança, na verdade, com distúrbio de Weber, que é uma síndrome também vascular, não sei se você conhece, porque é mais em cabeça, eu nem sei É, explicar direito, é. mas tem, né, mancha vindo do corpo, pode ter algum tipo de confusão, algumas questões neurológicas, e aí ela comenta que o filho dela tem hipotonicidade do lado direito do corpo. Tem algum tratamento preventivo ou acompanhamento para evitar algum tipo de problema motor dessa criança? É, se ela falou aí que ele é hipotônico, significa que É, todo. hipotonicidade foi o termo que ela usou, é hipotônico. É. Então, hipotônico significa que a criança tem um tônus muscular diminuído, né? Tá. Todo paciente hipotônico, ele tende a ter uma certa maleabilidade articular um pouco maior. Então, a criança hipotônica ela tem um risco um pouco maior de ter, por exemplo, uma luxação do quadril. Por conta da própria flacidez, da frouxidão dos ligamentos, da flacidez muscular, ele pode deslocar a articulação. Então, para crianças pequenas, é importante uma investigação, um acompanhamento regular, para que esses problemas adquiridos pela hipotonicidade não ocorram. Porque às vezes acontece em determinado momento, não é que a criança nasceu com o problema. Em função da hipotonia, ela acaba desenvolvendo o problema. Obviamente que ela pode ter deformidades ortopédicas um pouco distintas, porque normalmente quando você tem um músculo mais fraco, um músculo com uma tonicidade menor, normalmente não ocorrem deformidades articulares, porque a criança é mais molinha, ela é mais flácida. Isso pode comprometer o crescimento ósseo e geralmente as deformidades rotacionais dos ossos acabam sendo mais frequentes nesses casos, né? E tem algo que ela possa fazer? O que nesses casos a gente indicaria, assim, algum tipo de fisioterapia? Aliás, isso é uma pergunta também que eu tenho aqui, assim, a fisioterapia e talvez outros procedimentos, assim, como tratamento paliativo, é interessante para esses pacientes? Sim, com certeza. E aí volta o mesmo paralelo com as crianças neuropatas, com as crianças neurológicas que eu trato e acompanho na ACD. Muitas vezes a gente tem crianças com malformações congênitas ou com paralisia cerebral, que é um outro capítulo, né? E são crianças que não vão adquirir marcha, não vão conseguir andar de forma independente. Quando essas crianças, logo na primeira infância, a gente já tem esse prognóstico, a equipe da CD tem como objetivo estimular, por exemplo, o ficar em pé dessa criança. Então, são feitos equipamentos ortopédicos, um deles chama-se parapódio, onde você coloca a criança e ela fica em pé, você prende as perninhas, existe até um tablado para ela poder brincar, comer, fazer as atividades dela ali, e ela vai ficar em pé durante um período do dia.
Por quê? Porque ao ficar em pé, a própria gravidade vai estimular os ossos dela a crescer melhor, tá? Do que aquela Entendi. criança que ficou acamada ou sentada. Então, o ficar em pé é importante, e aí entra muito o trabalho do fisioterapeuta, que além de colocar nesse aparelhinho, ele vai estimular as etapas motoras para cada idade da criança. Então, não tenha dúvida que o trabalho do fisioterapeuta para o paciente vasculopata, eu acho que ele tem um objetivo muito, muito grande. E aí tem o ganho do osso e tem essa questão vascular, né? De ficar muito Sim, parado, né? sim, Risco de sim, trombose, dores, inflamações. sim. Então a Essa parte eu não fisioterapia entra comentei, mas como coadjuvante aí com certeza. nesse tratamento, né? Sim, E com além da certeza. fisioterapia, tem mais alguma coisa? Bom, vai ter, né, doutor? Hidroterapia, vão Sim, ser essas terapias, né? Aí o próprio fisioterapeuta também pode sim. direcionar junto do ortopedista, né? O leque das terapias abriu muito nesses últimos anos, e a fisioterapia aquática, a hidroterapia, ela é extremamente interessante. Para se ter uma ideia, por exemplo, é possível fazer fisioterapia aquática em uso de fixador externo, em uso de gaiola. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, mas é possível. Lógico que você tem que ter todo um contexto ali positivo para Uhum. isso, mas é Sim, possível. sim. E para pacientes que fizeram cirurgias fechadas, neurológicas, ou nos casos dos pacientes vasculares, a abordagem aquática, ela facilita muito Uhum. esse início da reabilitação. Tá? É uma Uhum. das terapias que eu gosto bastante, que a gente tem na CD, e o enfoque lá é realmente muito, muito bom. Esses dias eu vi uma foto da CD de uma fisioterapeuta na piscina e toda paramentada por conta do Covid, assim, gente, até na piscina É, e funcionando, muito legal. não Aliás, parou. doutor, a Covid mudou muito tua rotina ou Olha, mais o fluxo de não, paciente? não tenha dúvida que mudou a rotina de todo mundo, lógico, né? A ACD, o ano passado, ela foi fechada, né, durante um longo período, acho que do início de abril até agosto. Porém, assim, foi um fechamento não total. A gente continuava atendendo os pacientes em pós-operatório, ou os pacientes que tinham algum problema ortopédico mais iminente, né? Os problemas eletivos, eles foram todos postergados. Então, isso fez com que, principalmente, o processo de reabilitação de muitas crianças também fosse comprometido, né? Porque Uhum. todo esse setor de reabilitação, por não ser um setor tão urgente, tão emergencial, ele acabou sendo colocado de lado. E isso, infelizmente, comprometeu algumas Sim. crianças que, por exemplo, estavam num determinado pós-operatório e de uma hora para outra aquilo teve que ser interrompido, né? Uhum. A gente tentou, na medida do possível, manter uma determinada rotina. A partir do mês de agosto, setembro, a gente voltou com uma rotina mais próxima do normal. Mas, assim, até hoje, as coisas não se normalizaram e agora não preciso nem falar que nesse último mês as coisas É, voltaram é. para trás, né? Mas vai passar. Se Deus Vai quiser, vai passar, passar. com certeza. Entendeu? Doutor, não falamos de quadril. Tem alguma coisa assim específico de quadril nesses Olha, procedimentos? não, específico não. As cirurgias de quadril, no paciente vascular, elas vão ocorrer apenas se ele tiver alguma patologia associada que provoque um desarranjo articular e uma eventual subluxação do quadril. Eu raramente vi isso, tá? Eu tenho um paciente adulto que, em função de tentativas ortopédicas de alongamento ósseo, isso não foi, infelizmente, não evoluiu de forma positiva, ele acabou evoluindo para uma amputação da perna ao nível da coxa, e o quadril dele acabou sendo deslocado. Isso gerou um quadro doloroso, muito importante para ele no quadril, e aí eu precisei fazer uma cirurgia para minimizar esse tipo de situação. Uhum. Mas, assim, eu volto a falar, as mesmas cirurgias que a gente faz para quadril, tanto de criança quanto para adulto, no paciente vascular, o que vai limitar ou impedir uma indicação é exclusivamente a questão vascular, tá? Uhum. Como no quadril a gente tem um acesso variado, isso facilita muito. Por exemplo,
uma prótese de quadril. Ela pode ser feita por uma via de acesso lateral, por uma via de acesso posterior ou por uma via de acesso anterior. Então, você pode driblar um pouco as alterações vasculares para fazer um determinado procedimento vascular. Entendi, entendi. Bom, essas correções, alongamentos, encurtamentos que nós falamos, existe alguma necessidade de imobilização por meio de gesso ou órtese? Sim. Muitas vezes, quando você faz determinados procedimentos ortopédicos, não só em crianças com problemas vasculares, como em crianças neurológicas, o pós-operatório é algo doloroso. Então, muitas vezes, a imobilização ortopédica, seja com gesso, seja com uma órtese, ela acaba sendo não só uma segurança para o procedimento ortopédico que você fez, que às vezes a qualidade óssea não é a ideal, a fixação do material não é tão resistente como você gostaria, e você precisa acrescentar algum tipo de imobilização. E aí você acaba usando uma imobilização gessada ou confeccionando uma órtese. Tá? Nas imobilizações gessadas, para os pacientes vasculares, lógico, todo o cuidado para você minimizar riscos de compressão do gesso sobre a pele e tentar remover essa imobilização o mais rápido possível, porque a gente sabe que os riscos tromboembólicos eles vão aumentar. Isso é uma coisa óbvia. Então, muitas vezes, quando você tem que imobilizar, às vezes é necessário fazer uma anticoagulação desse paciente. Tá. Todos esses procedimentos que nós falamos, como que nós estamos assim, com relação ao mundo? Hoje a ortopedia aqui no Brasil, ela está equiparada ao que tem lá fora? Ou tem alguma coisa lá fora que ainda não chegou aqui? Como que você vê essa parte? Assim, como está o Brasil com relação ao mundo? Olha, a ortopedia brasileira ela é extremamente conceituada no mundo todo, né? Eu já tive o privilégio de viajar para alguns países da Europa e dos Estados Unidos e mostrar o que a gente faz e ver o que eles estão fazendo lá. E, felizmente, nós não deixamos nada a desejar. Tá? A nossa ortopedia é realmente reconhecida como uma ortopedia de primeiro mundo. Lógico, hoje o mundo está tão globalizado que o cara fez alguma coisa ontem lá, você fica sabendo hoje aqui e você tem acesso. Os materiais ortopédicos, nós temos materiais importados de altíssima qualidade, a indústria nacional também tem materiais muito bons. Então, em relação a implantes ortopédicos, nós não temos nada a desejar. Né? Os estudos aqui são reconhecidos lá fora, são apresentados em trabalhos científicos ao redor do mundo, são premiados. Então, assim, do ponto de vista ortopédico, eu acho que a gente está realmente num patamar bem alto. A ACD deve ser uma grande vitrine, né, nessa área, né, assim, com relação ao Brasil, assim, né, uma referência importante, acho que, não sei se nível América Latina, mundo, né? A ACD, ela tem uma história direta com a ortopedia brasileira, né? O fundador da ACD, que é o Dr. Renato Bonfim, ele foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? E depois ele foi um dos seus presidentes. A ACD, na questão ortopédica, ela sempre esteve na vanguarda. Então, os maiores cirurgiões do mundo visitaram a ACD. Né? A ACD sempre fez cursos trazendo convidados internacionais. Ela é reconhecida na área de paralisia cerebral mundo afora, porque realmente o nosso volume de pacientes para essas patologias que a ACD atende, ela é indiscutivelmente um dos maiores do mundo. Né? Então, a gente realmente, nessa questão, a gente não deixa a desejar para ninguém. E, como eu falei, do ponto de vista ortopédico como um todo, São Paulo é um dos grandes centros formadores, né, de profissionais. A ACD recebe residentes, médicos recém-formados do Brasil inteiro para fazer especialização, depois voltar para suas regiões para dar seguimento ao trabalho. Então, a gente tem uma visão muito bonita em relação a estudo, em relação à divulgação, em relação à formação profissional. Legal. Estamos nos últimos minutinhos. Deixa eu mudar um pouquinho, então. Qual que é a pergunta que todo paciente te faz?
paciente, fatalmente se vai doer, lógico. A cirurgia O cirurgião fala a mesma coisa. lógico, se vai doer é uma coisa Não, o óbvia, né? paciente tem medo de cirurgia, fala a verdade. Lógico, não tem a dúvida, né? É Mãe de engraçado. paciente, então. A mãe, então, morre de medo. Lógico, no paciente vascular, a gente tem sempre esse cuidado de fazer procedimentos ortopédicos minimizando o risco da lesão vascular. Por quê? Porque o risco da lesão vascular pode implicar numa cirurgia radical, Sim, uma amputação, etc. sim. E tal. Então, esse risco a gente minimiza ao máximo. Existem estudos que a gente faz pré-operatoriamente, existem medicamentos que a gente usa durante a cirurgia, controles para avaliar o fluxo sanguíneo, tudo isso para minimizar risco. Mas, obviamente, que essa questão sempre existe, né? Mas a criança ela quer saber se realmente vai ter dor ali, né? Óbvio. Né? Diferente do pai ou dos pais, principalmente dos pacientes da ACD, que sempre quer saber se a criança vai andar, né? Os pais têm sempre essa pergunta: meu filho vai andar? Né? E é interessante, né? Porque essa pergunta ela não muda. Passa década, entra década, a pergunta continua a mesma. E a gente percebe que aquelas crianças que, infelizmente, ou por qualquer outro motivo, elas não vêm a andar por uma lesão mais grave, a gente percebe que o mais importante para elas não é o andar, né? É a convivência, é a educação, é a formação. Sim, Né? sim. E isso é o mais importante, não tem a dúvida. Sim, sim. Eu acho que você até já respondeu, mas eu vou te perguntar, o que que você diz para todos os pais, para todos os seus pacientes? Olha, eu digo aquilo que eu gostaria de ouvir se eu estivesse levando meu filho para uma consulta médica, né? Eu vou tratar do filho dele como se fosse meu filho. Então, quando eu avalio, quando eu faço a indicação cirúrgica, quando eu estou na cirurgia, no acompanhamento pós-operatório, é isso, né? A relação médico-paciente ela tem que ser muito próxima, principalmente no paciente grande incapacitado ou com situações mais complicadas de resolução, como são os pacientes vasculopatas. Então, eu acho que essa tranquilidade que eu tento passar para os pais realmente é o que deu certo nessa relação que a gente está tendo aí com a equipe de vascular do AC Camargo, que eu já venho acompanhando o pessoal aí há praticamente 6 anos, e graças a Deus a trajetória está sendo muito boa, a gente conseguiu resolver ou minimizar grande parte dos problemas ortopédicos desses pacientes, dessas famílias, dessa população. Né? Para a gente, assim, acho que todos os pais vão concordar comigo, todos os pacientes, no nosso caso, a mínima diferença ali que aquela cirurgia vai fazer vai trazer uma qualidade de vida tão maior, assim, é um conforto grandioso, né? Por menor que possa parecer, às vezes, a cirurgia para você. Exato. Isso é uma coisa que a gente está acostumado na ACD, porque às vezes até o próprio anestesista fala, pô, por que você está operando essa criança, uma criança grave? Fala, pô, eu estou operando porque a mãe não consegue trocar as fraldas dela. É. Entendeu? Então, às vezes uma Essa necessidade... sensibilidade importante. Exato. Então, isso a gente faz bastante lá. Ah, doutor, nosso tempo está acabando. Acabou Só já? queria agradecer. Ó, temos 4 minutinhos. Se não fosse médico, seria o quê? Eita. Olha, eu sempre gostei muito da área de desenho. Minha filha, inclusive, me puxou, ela desenha super bem. E eu pensei na época em arquitetura, né, por conta disso. E hoje, tanto é que, assim, por escolher a ortopedia e lidar muito com isso, eu tenho um hobby muito grande de marcenaria. Eu gosto muito de mexer com madeira, de fazer as coisas. O ortopedista tem uma semelhança muito grande com isso, né? Então, isso é um hobby meu. Talvez a área de arquitetura, né, ou de materiais, assim, seria uma área que eu escolhesse, se não fosse médico. Ah, legal. Doutor, nosso tempo Tá acabou. bom? Muito André, obrigada por sua obrigado disposição. você. Foi muito gostoso. Eu queria ficar Joia. mais horas aqui conversando. Muito bom te ver. Muito obrigada por tudo. E é Obrigado. isso. Nos vemos logo. Obrigado, um beijo para todo mundo. Eu estou à disposição, qualquer coisa, a maioria do pessoal tem meu contato. Cuidem-se, nós estamos vivendo realmente talvez o pior momento dessa pandemia agora. É hora de todo mundo aí ter Sim. bastante cuidado.
para que realmente isso passe logo e a gente volte a se encontrar fisicamente aí. Tá bom? Se Deus quiser, se Deus quiser. Tá bom. Obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada. Tchau, Um tchau. beijo para todos. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.